Dormir bem é fundamental para a saúde do nosso corpo e da nossa mente. Nós geralmente gastamos cerca de 1/3 da nossa vida dormindo. Além de revigorar nossas energias, o sono tem muitos outros benefícios. Mas o que é um bom sono? E por que tanta gente tem dificuldades para dormir? Nós conversamos com a neurologista Daniele Viana, que nos tirou essas e outras dúvidas. A grande maioria das pessoas tem uma boa noite de sono quando dorme nesse horário mesmo que você falou, de umas 8 horas de sono. É um sono de qualidade, seria um sono mantido, né? Que a gente consegue dormir em 30 minutos depois que a gente deita na cama e ele não é interrompido, né? A gente passa por todas as fases do sono, né? O sono ele tem vários estágios, então assim que a gente consegue passar pelas fases com o tempo que cada fase precisa, né? Porque o sono é uma coisa que a gente precisa muito para poder descansar, para poder recarregar as energias, então ele é muito fundamental para a nossa atividade no dia seguinte, para a nossa produtividade, para o nosso humor, para a liberação de vários hormônios. Então, assim, quando a gente não consegue ter um sono equilibrado, a gente vai acabar desenvolvendo alguns quadros que podem ser tanto emocionais, sociais e algumas doenças também. Na verdade, assim, é muito comum, né, as pessoas terem dificuldade para dormir. Hoje eu acredito que esteja mais ou menos no Brasil 2 milhões de pessoas com um diagnóstico de insônia. Então, assim, 1 para cada quase 5 brasileiros tem esse problema. E acredito muito que tem uma interferência com o nosso dia a dia e com as coisas que mudaram com a utilização do celular e do computador. Então a gente fica exposto à luz um período muito grande do nosso tempo. Né? E isso é muito importante porque o sono, ele é regulado, ele fica dentro de uma coisa que a gente chama de ciclo circadiano. Então a gente precisa do período do sono e do período de vigília. E isso é regulado praticamente pela luz. Então assim, a quantidade de luz que a gente recebe mantém a gente acordado durante o dia e à noite vão ser liberados alguns hormônios para a gente poder dormir. Então a gente precisa não ter a iluminação. Mas só que a gente está o tempo todo conectado, o tempo todo recebendo essa iluminação. Então, hoje, o estilo de vida é um dos principais fatores que leva a gente a desenvolver um quadro de insônia. Tem pessoas que elas, com 5 horas de sono, 6 horas de sono, elas funcionam muito bem no dia seguinte. E tem outro lado, pessoas que precisam de dormir 10 horas para elas ficarem melhores no dia seguinte, sabe? Então, assim, não existe uma coisa assim muito tabelada de falar assim, olha, você precisa dormir essa quantidade específica de tempo. Isso vai ser uma coisa porque assim, o diagnóstico da insônia, ele precisa estar afetando o seu dia seguinte. Então não é o fato só de você não dormir à noite, é o fato de você não dormir à noite prejudicar o seu dia seguinte. Aí assim a gente tem um quadro real de insônia. Então às vezes o paciente chega com uma queixa assim, mas eu só durmo 5 horas. Mas se isso não afeta o dia seguinte dele, a gente considera que para ele não precisa de um tempo maior de sono. A insônia, ela é um tipo de transtorno do sono, então a gente tem vários tipos de transtorno do sono e vai entrar transtornos comportamentais como sonambulismo, pernas inquietas, a apneia do sono, que hoje também tem sido um diagnóstico muito comum, e o quadro que é mais comum, que seria a insônia. As insônias, elas são divididas primeiro pela duração, ela pode ser uma insônia aguda ou episódica, né? Ela vai acontecer em um período menor do que 3 meses e às vezes ela depende muito de uma situação que a pessoa está vivendo, uma perda de uma pessoa, um estresse do trabalho, e aí ele desenvolve esse quadro que a gente fala de insônia aguda. No caso da insônia crônica, tem que estar por um período maior de 3 meses. E aí, depois dessa classificação de tempo, né, do problema que a pessoa tem com relação ao sono, a gente tem também, né, quando que essa insônia se manifesta. É no começo do sono, a pessoa acorda várias vezes durante a noite, ou ela acorda e não consegue dormir mais. Então, a gente consegue classificar a insônia de 3 formas, com inicial, de manutenção ou terminal. E aí a gente faz uma classificação de acordo com esses critérios. Uma coisa que é muito importante da gente conseguir diferenciar é que a insônia ela pode ser primária, ou seja, é um problema específico do sono, ou ela pode ser uma consequência de um problema de saúde que a pessoa tem, que a gente fala que é uma insônia secundária. Então, um paciente, por exemplo, com diabetes, uns quadros muito comuns aqui na neurologia, por exemplo, o paciente com doença de Parkinson ou com doença de Alzheimer, que vai ter o seu sono modificado pela doença. Então, é importante que a gente consiga fazer essa diferenciação entre primária e secundária, porque aí o tratamento também vai ser diferente. Né? Então, num caso de uma insônia secundária, por exemplo, se a gente não tratar a causa base dela, ela nunca vai se resolver mesmo que eu dê remédio para a pessoa dormir.
Os fatores de risco que a gente tem mais conhecimento é o envelhecimento. Então, assim, quanto mais velho a gente vai ficar, mais difícil vai ser de dormir e menor tempo de sono os idosos têm. Ser do sexo feminino, a gente ainda não sabe o motivo, mas geralmente as mulheres têm mais insônia que os homens. Algumas comorbidades, como depressão, diabetes, pressão alta, colesterol alto, são fatores que podem piorar esse quadro. Algumas dores crônicas também, né, que dificultam muito o paciente dormir. E dos fatores de risco mais importantes que a gente tem são esses. É muito difícil a gente ter crianças com insônia. Geralmente elas têm transtornos do sono, mas que se enquadram em outros problemas, sabe? Que não especificamente a insônia. Existe assim, uma diferença da percepção de luminosidade à medida que a gente vai envelhecendo. Então o idoso ele não consegue fazer a transformação do estímulo de luz que ele recebe, transformar isso numa informação para o cérebro, ou seja, está escurecendo, está ficando claro. Isso é uma dificuldade muito grande de fazer essa modificação, além de também ter uma modificação na própria questão hormonal, né, do idoso. Então isso vai modificar um pouco o ciclo circadiano dele, consequentemente vai reduzir o tempo do sono. No idoso é muito comum ele ter uma coisa que a gente chama de transtorno da fase adiantada do sono, ou seja, eles deitam muito cedo e eles acordam de madrugada, que é o que geralmente é mais comum de acontecer num idoso saudável sem nenhum problema neurológico. Influencia quando o paciente consome muita coisa estimulante para o cérebro, então vai entrar a cafeína, entra a questão do álcool, né? O álcool, muitas pessoas acham que ele pode facilitar a dormir, mas na verdade ele prejudica o sono de qualidade e dependendo do quanto a pessoa se expõe a ele vai acabar levando a um quadro de insônia crônica, dependendo da quantidade que a pessoa consome. Da alimentação, seria muito as pessoas que se alimentam e deitam logo em seguida, que elas fazem a refeição muito próxima à hora de deitar e isso pode atrapalhar também ela começar o sono. Existe um tipo de insônia que a gente fala que é insoniofobia. A pessoa está com tanto medo de ter o quadro de insônia à noite que ela passa o dia todo pensando que ela não vai conseguir dormir. Então isso é um impacto muito grande para ela, na rotina dela, na parte, no convívio social. Então eu acho que o maior impacto seria nessa parte. Agora uma questão muito importante é controle do peso. Pacientes que não dormem bem, geralmente eles estão de sobrepeso, porque vai desencadear uma certa ansiedade, ele vai comer mais, ele vai liberar alguns hormônios de uma forma diferente, então tem um impacto no peso, tem um impacto no perfil tanto da glicose quanto do colesterol. O tratamento que é mais importante para nós é o não medicamentoso. E na verdade a maioria das pessoas não quer fazer esse tratamento, né? Elas querem um remédio para resolver logo o problema. Mas assim, hoje a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, né, que é uma das primeiras coisas que a gente vai indicar para esse paciente, dependendo, né, desse quadro todo que eu falei, né, do perfil. Então a gente tem, por exemplo, a restrição do tempo de sono. O paciente vai restringir as horas que ele vai dormir para ele ficar com muito sono e no dia seguinte ele conseguir dormir uma quantidade de tempo maior. E existe uma coisa que a gente chama de higiene do sono, que é fundamental para a gente poder conseguir fazer o controle bom do sono, que é sempre deitar e acordar na mesma hora, ter o quarto escuro, parar de mexer no celular e no computador, assistir televisão até 2 horas antes de dormir. Não assistir televisão no quarto, deixar que a cama seja o lugar específico para dormir. Então, a pessoa que tem hábito de leitura, de fazer trabalhos na cama, isso pode prejudicar porque o cérebro não entende que ele está deitado na cama, mas ele não está dormindo. Então, acaba causando uma certa confusão, né? Então, essa é uma questão de rotina. Não consumir café depois das 18 horas ou outras bebidas estimulantes, né? Isso também vai auxiliar nesse controle que a gente fala da higiene do sono. Da parte medicamentosa, a gente tem uma opção variada de medicações e elas vão ser muito indicadas assim, é uma coisa muito individual a escolha, vai depender do tipo de insônia, do perfil daquele paciente, da segurança para a gente usar a medicação, né? E assim, uma coisa que é muito importante da gente lembrar é que muitos pacientes ficam dependentes de medicamentos para dormir, porque eles fazem o uso às vezes sem um acompanhamento adequado, porque assim, o ideal é que a gente trate essa insônia e depois a gente consiga retirar o medicamento quando a pessoa consegue fazer essas mudanças comportamentais, né, com relação ao sono. Então, assim, hoje a gente tem tentado evitar a prescrição de alguns tipos de medicação para dormir, para evitar que aconteça esse quadro de dependência ao medicamento. A melatonina, ela é na verdade considerada um suplemento alimentar aqui no Brasil, né? Não entra como uma medicação, a gente só consegue fazer manipulado.
E hoje é uma medicação que tem se usado muito para tratar alguns tipos de insônia. Só que tem que ter muito cuidado com a automedicação. Então não é o paciente pensar assim, olha, eu estou com uma dificuldade para dormir, vou comprar a melatonina porque ela não precisa de receita médica. Porque além de ter um impacto, a melatonina, de ser um hormônio que está acrescentando ao sistema, então pode ter um descontrole pressórico, pode evoluir com alguma coisa se o paciente usar com uma dose além da dose que é permitida. Então assim, tem que ser usado com muita consciência, mas tem que ser feito com orientação, porque para o paciente que tem uma indicação do uso dela, a gente tem resultados muito positivos. E é uma medicação que tem poucos efeitos colaterais, ela não causa dependência. Então, assim, para nós é uma opção muito viável para pacientes com indicação bem clara com relação ao uso dela. É um mecanismo muito complexo que envolve a melatonina e envolve outras substâncias que a gente produz durante a manhã. Então, assim, a gente vai ter uma concentração maior da melatonina à noite, que vai fazer com que a gente comece a dormir e mantenha o sono, que essa é a função dela, de início e manutenção do sono. Tanto que a gente tem 2 picos durante a noite. Então, se a gente não produz ela no horário certo, por exemplo, nas pessoas que usam celular, elas têm muita dificuldade para acordar de manhã, porque a melatonina que era para ser liberada, por exemplo, meia-noite, vai ser liberada às 3 da manhã. Então, o efeito dela vai se prolongar por um período maior. Então, assim, a função dela é fazer com que o cérebro fique funcionando menos, para que a gente possa dormir. Seria mais ou menos isso. E o Saúde em Dia vai ficando por aqui. Esperamos que o assunto de hoje tenha trazido informações importantes para você. E se tem algum tema que você gostaria de ver aqui no programa, escreva pra gente. Muito obrigada pela companhia e até a próxima semana.